Bem-vindos, esse é o ES Brasil Debate especial Destinos ES. Eu sou Amanda Amaral e vamos falar sobre segurança no turismo de aventura. Vamos conversar com deputado Coronel Wellington, presidente da Comissão de Turismo e de Esportes da Assembleia Legislativa. Obrigada pela presença. Muito obrigado. Eucleber Janes, presidente da Federação Capixaba de Voo Livre. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado pelo convite. E Oswaldo Baldin, empresário do setor e sócio fundador e membro da Associação Capixaba de Escalada. Seja muito bem-vindo. Obrigado pelo convite, satisfação colaborar com o turismo de aventura. Esse debate é um oferecimento de Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo, 190 anos. Bandes ao seu lado para você estar sempre à frente. Banestes, crescemos juntos. Sebrae Espírito Santo, pessoas transformam negócios, negócios transformam realidades. Até onde vai o limite para o turismo de aventura? Recentemente, acompanhamos o caso da brasileira Júlia Marins, que faleceu visitando um vulcão na Indonésia. O turismo de aventura vai crescendo, mas qual é o limite para o turista e para o prestador de serviço? Eucleber, de quem é a responsabilidade, né? Tem a responsabilidade do turista e tem também para quem está prestando serviço. Como que isso é entendido no setor? Bom, para o voo livre, falando especificamente do voo livre, o voo livre hoje já tem uma regulamentação da ANAC, né, que é uma lei lá, a RBAC 103, né, para o aerodesporto, no nosso caso, mas ele deixa claro que a responsabilidade é do tutor, né, se for um praticante ali, do instrutor que vai ensinar, então ele tem a responsabilidade dos dois lados, tanto do praticante quanto quem vai prestar o serviço, né? Então, para quem vai prestar o serviço, ele deve deixar muito claro para a pessoa, para o contratante, do grau de risco que aquilo tem, né? Que não tem nenhum tipo de segurança, né? Por exemplo, até isso a ANAC fala sobre no voo livre, para falar que é um esporte radical e que a pessoa tem que estar ciente disso, se de fato ela gostaria de fazer isso. Então, existe até hoje a necessidade de ter seguro de vida para quem faz voo duplo, por exemplo, para com o contratante, né? E explicar, e a gente sempre está preocupado com quem a gente está contratando esse serviço, porque a gente está falando de vida, né? Como você deu um exemplo aí agora, de pessoas que passou por um crivo para chegar naquela condição ali. E aonde entra, né, a nossa instituição, a nossa federação, é de sempre estar entregando para a sociedade pessoas totalmente habilitadas, pessoas que passaram por vários treinamentos, por vários crivos para ter aquela habilitação. Então, isso que é importante, a gente saber quem a gente está contratando, porque a gente está falando de vidas, né? Então, as pessoas que a gente vai procurar para passar para a gente essa experiência, que é uma experiência maravilhosa, né, em qualquer área do turismo, né? Principalmente na escalada, né? Para conhecer lugares que a gente não conheceria se a gente não tivesse um tutor para nos levar, né? É procurar pessoas extremamente capacitadas. Mas como que a gente sabe que ele é capacitado? A gente sabe por uma habilitação, por um registro em alguma federação, porque lá a gente sabe que ele vai passar por um crivo para poder prestar esse serviço. É isso mesmo, Oswaldo. Na escalada também acontece de, às vezes, alguém prestar um serviço que ele não ser um profissional capacitado, né? Olha, pode parecer contraintuitivo o que eu vou falar, mas com 25 anos de causa, trabalhando, operando o turismo de aventura aqui no Espírito Santo, eu diria que a primeira responsabilidade é do cliente.
é de quem está contratando, porque quanto mais cresce esse turismo de aventura, deveria crescer em proporção à consciência das pessoas. Então, o que a gente vê são pessoas que querem ter uma experiência na natureza, mas se iludem muito com rede social, com beleza daquele prestador de serviço. Elas se baseiam em preço e imagens, né? Imagens é um bônus. Então, a pessoa que vê fotos bonitas em Instagram, isso não tem uma ligação direta com a qualidade desse operador. Então, as pessoas devem ter um senso crítico maior antes de contratar. E o que eu vejo muito, né, as pessoas às vezes se prendem ao valor das atividades, ao preço. Quem procura essas atividades sempre tem em mente, primeiramente, perguntar o preço, deveria se perguntar quanto vale a minha vida. Espero que ninguém tenha essa resposta na ponta da língua, né? Porque vida nenhuma tem valor. Não tem como a gente colocar valor. Mas o que eu quero trazer com esse pensamento é que as pessoas têm que ser mais críticas em avaliar quem está me levando. As pessoas deveriam perguntar para a empresa, para o operador, para o instrutor, para o guia, quem são vocês para me resguardar que eu vou ter uma experiência bacana, inesquecível e segura? Essa deveria ser a pergunta principal de quem está procurando fazer esse tipo de atividade. E, obviamente, que a responsabilidade civil é de quem está operando, né? Então, se realmente acontecer um incidente ou um acidente, a responsabilidade mesmo é do operador. Aí entra a questão também da comissão que pode fomentar esse debate, né? Sim, é muito importante. Primeiro, nós estamos sendo recebidos aqui para esse importante veículo de comunicação. Vocês que abrem as portas para esse debate, que é um debate salutar, que vem na direção de nós construirmos políticas públicas para que nós possamos minimizar os impactos desse problema que atinge todo mundo. E aqui foi muito bem explicado com relação à legalidade dos guias, a competência e a profissionalização desses guias para que, independente da sua finalidade, independente da sua atividade, que seja uma atividade de esportes radicais, eles possam ter conhecimento técnico do que estão fazendo, para que todas as medidas, desde as iniciais orientações para as pessoas praticantes, quanto também o equipamento necessário para aquela atividade seja disponibilizado para a pessoa. O equipamento, diga-se de passagem, ele feito a manutenção e adequado à atividade. E também o uso adequado desse equipamento para cada tipo de finalidade, cada tipo de atividade esportista. E, por fim, nós fazemos a gestão de risco de cada atividade. E essa gestão de risco, até onde vai o meu conhecimento, é muito importante para nós avaliarmos todas as peculiaridades que podem acontecer em razão da prática daquele tipo de esporte ou de atividade turística relacionado a um evento radical. E, por fim, a questão de uma eventualidade de acontecer um acidente ou incidente, as medidas necessárias já adotadas e orientadas com relação à emergência de deslocamento e também socorro a essa vítima. Bom, o Oswaldo até comentou, né? As redes sociais estão colocando vidas em risco. Essa questão de correr atrás do melhor momento e filmar e fazer selfie. Você já tinha comentado, né? Queria que você falasse um pouquinho mais sobre isso, a audácia das pessoas no uso das redes sociais. O que eu percebo, assim, que vamos falar antigamente, estou falando de 10 anos atrás, as pessoas estavam indo para essas atividades. Vou falar minha área, né, que é montanhismo, escalada e roteiros de turismo de aventura relacionado a isso. Elas realmente estavam indo para as montanhas para poder vivenciar a atividade de montanha, a experiência, né? Com essa divulgação de redes sociais e a popularização dessas atividades, operando essas atividades até hoje como eu estou, infelizmente eu percebo que a montanha, a natureza é só um complemento para a pessoa estar ali atualizando o perfil de foto delas. Então, infelizmente eu digo, porque a natureza, todas as experiências que a natureza tem a nos proporcionar, é muito grandioso. Então, durante essas atividades, esses roteiros, a gente vê as pessoas andando pendurado numa corda, muito mais ligado aqui
no celular do que está acontecendo e postando do que fazendo isso daqui. Observando, sentindo o ar puro, vivenciando esse ambiente. Então, e essa popularização das redes, como eu falei, ela traz uma coisa que as pessoas precisam se atentar. Não se iludir somente de imagens bacanas e achar que os prestadores daquele serviço, por fazer ótimas imagens, são também ótimos operadores. Pode ser que sim, gostaria que na maioria das vezes fosse, mas infelizmente não é só isso. Uhum. No seu caso já é voo livre, mas você tem esse sentimento também? Tenho, eu também sou instrutor, né, homologado pela Confederação Brasileira de Voo Livre e sou diretor técnico, né, também da confederação, e então eu aplico prova da ANAC e também da Confederação de Habilitações. Quando eu vou prestar o serviço de instrução, a primeira pergunta que eu faço para a pessoa que está ali para fazer o curso é qual é o interesse dele no voo livre? Por que do voo livre? Né? Aonde você chegou com esse pensamento? E eu já me deparei com pessoas falando assim, Oswaldo, eu quero para eu ter mais acesso às meninas, conseguir mais namorados. Eu falei, rapaz, então você está morto, porque né, nunca vi a necessidade disso, mas essa é a importância. Tem pessoas que ele nasce com a vontade de voar. O homem nasceu com esse desejo de voar. Então, desde 1600 e alguma coisa, a gente já vem falando sobre voo, né? Muitas pessoas tentaram voar, muitas pessoas se mataram tentando voar, mas porque tinham desejo de voar. Hoje as pessoas têm o desejo de voar, às vezes, para ter alguma coisa para colocar na rede social. Eu conheço pessoas que voavam, até parou de voar um pouco, porque de fato o desejo dele era isso. Era colocar alguma coisa na sua rede social. E depois acabou abandonando o voo porque não fazia mais tanto sentido. Mas é assim, o desejo de voar, porque a pessoa viu lá alguém voando lá no Morro do Moreno, aí não prestou atenção às vezes que a pessoa estava lá sem capacete ou descalço, né? Então mas quer ter a experiência para poder postar, para poder publicar. E chega até as pessoas também porque viu na rede social, às vezes, né? E quem está mais exposto a colocar, geralmente, algum trabalho assim, são pessoas que não estão efetivamente homologadas. Uhum. E como o deputado, a Assembleia pode auxiliar no sentido de ampliar essa área, né, ou intensificar a fiscalização? Que tipo de debate no campo, né, das leis que pode ser feito a respeito? Nós recebemos todas e quaisquer sugestões de nós apresentarmos projetos legislativos, regulamentação ou mesmo até projetos de leis vão na direção de nós reconhecemos algumas atividades como o esporte no estado do Espírito Santo e as federações que são os órgãos técnicos para delimitar, não é, assim, a organização da atividade e também as exigências básicas para que a pessoa que se dispõe a praticar algum tipo de atividade turística que é relacionado a um esporte ou prática radical, que ele tenha parâmetros para seguir e não que cada um à sua maneira vá de forma aleatória achando que possa fazer de determinadas formas. Por isso que é muito importante esse balizamento pelas federações, criando essa disciplina, essa orientação de passo a passo que a pessoa que está interessada em fazer uma prática dessa, ela tem que adotar, de buscar, não é, um guia turístico devidamente conhecedor do que está fazendo, da atividade, também do equipamento necessário para desempenhar aquela atividade e também de todo o arcabouço de legislação que possa estar favorável, caso venha acontecer algum incidente, ela também está segura, tanto do seguro, como foi falado aqui, que algumas atividades, inclusive, elas são pertinentes, são possíveis, até mesmo um contrato que a pessoa possa assinar, não é? Dando ciência de que ela está ciente de todo e qualquer risco que aquela atividade pode gerar. Obviamente que esse seguro não isenta a própria empresa, né, ou federação de ter responsabilidade civil em caso de algum incidente, porque existem várias formas de acontecer um incidente que não é decorrente só da empresa. Muitas das vezes a causa vem de vinculação de uma falta de atenção por uma pessoa querer tirar uma foto.
ou até mesmo de condições climáticas que não foram observadas, ou até também de falha do equipamento de segurança que foi utilizado, que não teve a devida atenção, ou até mesmo, não é, o próprio equipamento existia, o equipamento condizente, um equipamento que era necessário, mas que não foi bem utilizado, ou não foi bem orientado pelo guia ou pelo prestador de serviço. Então são nuances, são variações que possam existir e que todas essas variações, obviamente que a responsabilidade imediata é pelo prestador de serviço, mas de forma subsidiária pode ser de outras pessoas, outros entes envolvidos, porque pode ter, como na direção de um veículo, imprudência, negligência ou imperícia no uso, no trato dessa política pública, e nós, enquanto poder público da Assembleia Legislativa, nós estamos em inteiro dispor para receber, dialogar e construir a várias mãos qualquer legislação pertinente a essa regulamentação aqui no Estado. Kleber, você acompanhou o caso da Júlia Marins, né? Da turista brasileira que foi à Indonésia e faleceu na visita ao vulcão. Que lições que a gente pode tirar, né, desse tipo de situação? E como é que é para os brasileiros que vão para outros países, né? Como podem se proteger lá, né? O Oswaldo fez uma boa colocação, né, da responsabilidade do turista, né? O turista, ele simplesmente chega num país que ele não conhece e ele vai simplesmente, tem ali um guia turístico e eu vou. Quem me informou sobre esse guia turístico? Contratei o serviço. Ao longo do trajeto do serviço, como eu estou percebendo aquele movimento? Tá bem seguro? Tá tudo certo? Não, tá errado. Me deixou para trás. Eu vou voltar. Eu vou sentar, vou esperar. Né? Então, em que momento no voo livre a gente fala que o voo livre ele tem 3 pilares, mas em todo trabalho aí que a gente trabalha com turismo e aventura, tem 3 pilares, que é a natureza, a pessoa e o equipamento. Se um desses pilares estiver com problema, você não pode efetuar a prática, que vai acontecer um problema. Eu briguei com a minha esposa, eu vou voar de parapente para eu refrescar a mente. Não, você vai resolver o seu problema com a sua esposa. Parapente não é para isso, não. Então, nós temos morte que aconteceu no voo livre, no Campeonato Brasileiro, que o piloto havia comentado com todo mundo, ele não era do nosso estado, havia comentado com todo mundo que ele estava em processo de separação, estava muito triste, e ele veio para o Campeonato Brasileiro para refrescar a mente. E aí teve um colapso, entrou em giro, e todo mundo que viu acontecendo falou, não, ele não reagiu em nenhum momento. Você não via nenhuma reação dele, ou seja, parece que se suicidou, não sei, ou simplesmente não estava com a cabeça para resolver o problema. Então, desde quando a gente escolhe o prestador de serviço, primeiro a gente tem que fazer um levantamento. Quem que eu conheço que já foi com esse prestador de serviço? Qual a história desse prestador de serviço? Ele está de fato habilitado? Ele é uma pessoa consciente? Ele manda o equipamento dele para revisão semestralmente ou de acordo com a prática dele, com menos tempo? Como que está? Como que está a cabeça dele? Ele está bem? Né? Então, a gente deve... Quem vai praticar, quem vai procurar o profissional, ele tem que fazer esse levantamento, né? Então, a gente não tem que procurar a federação para entender o porquê aconteceu. A gente tem que procurar a federação para saber como a gente deve fazer para não acontecer, né? Sobre a questão da prática do voo livre, né? Tem pessoas até que falam assim, o voo é livre, eu não preciso de federação, confederação. Ele é livre de propulsão, por isso que se chama voo livre, não tem motor. É por isso, não é porque você voa em ar livre, não. É voo livre de propulsão, né? Então, a prática não me diz muita coisa se eu não tiver conhecimento, né? Tem uma frase que eu gosto muito do Frank Brown, que eu já fiz curso com ele também, e ele fala, tenha conhecimento para você não precisar da sua habilidade. O dia que você precisou da sua habilidade, você não tem conhecimento, então volta para a estaca zero. Porque conhecimento, às vezes, não resolve o seu problema. Quer dizer, a prática, às vezes, não resolve o seu problema. Às vezes, você precisa de conhecimento. Uma vez eu entrevistei o Frank Brown mesmo, que ele é daqui, né? Sim. E aí eu falei, como é voar para você, né? A matéria era sobre medo. O dia que eu não tiver mais medo, eu não vou mais.
Porque é isso que você está explicando, se torna perigoso. E escalada também, assim, né? Dependendo do tipo, né? Pegando essa fala do Frank, né? Quando a gente está muito tempo na atividade, fazendo a escala há mais de 30 anos, tem que aumentar o medo, na verdade. Quanto mais a gente tem medo, mais a gente tem um senso de se autoproteger. Então, E o conhecimento, com exatamente. conhecimento você tem mais medo. Exatamente. Quando eu era mais novo, comecei a escalar, eu achava que tinha vida eterna, né? Super corajoso. E isso não é o ideal, né? O ideal é a gente ter limites. Então, assim, eu recebo muito. Uma das coisas que eu mais recebo, assim, ao longo dos anos, as pessoas falaram: eu não vou fazer rapel, eu não vou fazer escalada porque tem medo. Essa é a melhor pessoa para vir fazer atividade, porque ele tem um limite. E a pessoa passa a entender que ela pode fazer um voo, que ela pode fazer uma escalada, pode fazer um rapel, a partir do momento que ela pega um instrutor, um guia capacitado e explica para ela que emocionalmente e ali na parte física ela está assegurada de equipamentos e capacitações que vai fazer ela superar o medo. Então o medo é normal, nosso instinto de autodefesa. Ainda bem que temos medo. O problema é quando vem pessoas, por exemplo, extremamente que se dizem corajosas e para frente, vamos dizer assim. Os destemidos são os piores para poder estarem nessas atividades na natureza. E esses são perigosos mesmo. E aqui, agora jogando um pouquinho de lenha na fogueira, vocês estavam comentando nos bastidores que o Espírito Santo é uma referência para escalada, para voo livre, né, para atividades ao ar livre, e que isso tem atraído até pessoas de fora, que o Espírito Santo já virou uma referência para isso, né? Que cuidados, não o que tipo de análise que se pode fazer dessas pessoas vindo para cá com relação a essa questão de estão regulamentados, de onde vêm, o que estão buscando, né? Com base na experiência de vocês, né? Livre a gente não precisa preocupar muito, porque as pessoas que vêm para cá são pessoas competidoras. Não vem aqui turista que é iniciante e quer voar no Espírito Santo, né? Geralmente são competidores que querem aproveitar ali para treinar, porque lá eles não têm tempo de treinar. E como nós temos muito campeonato mundial, né, que também, por exemplo, agora a gente vai ter em Castelo o campeonato mundial e uma outra etapa e a gente teve uma etapa do campeonato capixaba, o campeonato brasileiro também aqui no Espírito Santo. Então essas pessoas já vêm antes do mundial, por exemplo, e ficam rodando o Espírito Santo para voar em rampas diferentes, conhecer novos lugares, pegar novas atmosferas para voar, para ele treinar para o campeonato. E lá fora, por exemplo, você não precisa fazer uma fiscalização na rampa, porque as pessoas são ensinadas desde criança a respeitar as condições, respeitar a legislação, ser consciente. Desde criança eles são treinados a ser consciente. Então ninguém que não é habilitado, ele não vai lá para a rampa na França e vai decolar. Então não vai ter nenhuma pessoa perguntando cadê sua habilitação. Já aqui no Brasil, em Santa Teresa já está fazendo isso, já está pedindo pelo menos o certificado da ANAC se ele não tiver habilitação. Lá em Governador Valadares também, né? No Rio de Janeiro tem algumas rampas mais conhecidas, em São Conrado, por exemplo, você tem que apresentar sua habilitação, porque são pessoas... porque aqui no Brasil as pessoas não, vai lá e entram na internet, compram um parapente usado, né? Um equipamento hoje, completo, ele custa em média R$30 mil, em média. A vela e tudo que precisa. A pessoa hoje consegue entrar na internet e comprar uma sacola lá por R$6 mil, R$4 mil, que nunca foi para uma revisão, né? E talvez está com um nível de porosidade muito baixa. Então, assim, enquanto está voando, tá tranquilo. Mas quando dá um colapso, aí ela já não abre mais, porque ela não tem aquela condição. E as pessoas que estão aprendendo não vai fazer um curso de simulação de incidente em voo, que a gente vai em cima de uma lagoa, lá em São Paulo, a gente provoca problemas para poder resolver problemas. Então, quantas pessoas que estão aí hoje que nunca fez um CIV? Agora, para você chegar ao nível de instrutor, você tem que ter esse curso, por exemplo, tem que ter um monte de curso. Então, você leva, em média, 10 anos para conseguir se tornar um instrutor. E aí a pessoa não. E para ser piloto de duplo, você tem que ser nível 4. Você tem que ter 4.500 quilômetros voado, entendeu? Tem que ter um monte de coisa, curso de primeiro socorro certificado.
tem que ter um monte de curso, um monte de trajeto para chegar até lá. Aí a pessoa fala, não, isso é impossível. Aí compra um duplo e quer fazer voo duplo, quer ganhar dinheiro, porque é simples, né? Lá no Rio de Janeiro ainda é pior que a gente. Lá é R$ 800 um voo duplo. Aqui é 300, 350. Mas você imagina, ninguém quer trabalhar mais. Ele vai lá, faz 10 duplos num dia, ganha R$ 8.000. Então, para ele tá bom. Então, para que ele quer fazer alguma coisa? Então, eles ficam nessa fala de, não, o voo é livre, não preciso de associação, federação, não me dá nada. Essa é a importância dos campeonatos nos estados, porque quando tem um campeonato, quem não é habilitado não pode correr um campeonato capixaba, por exemplo. Aí a gente acaba trazendo essas pessoas também, né? E que, inclusive, é uma coisa que eu quero deixar aberta, que a federação está disposta, quem não é habilitado, que quiser se habilitar, a gente aplica a prova, né? Enfim, e estamos abertos. Na escalada, a gente tem o Pico da Bandeira, que é o terceiro maior pico do país, já atrai bastante gente, né? Por Espírito Santo. Também tem atraído pessoas de fora do país. A geografia do Espírito Santo é extremamente favorável por ser um estado pequeno, né? Então a locomoção é muito rápida e a geologia, se falando agora da minha área de montanhas, é absurdo o potencial, a quantidade e a beleza das nossas montanhas. Então, só para vocês terem ideia, né? Quando a gente sobe uma rocha pela primeira vez, a gente instala os pontos de ancoragem no decorrer de uma parede de rocha de 500 metros, por exemplo. Isso se chama conquistar uma via de escalada. Depois que a gente conquista, a gente divulga, porque quem conquistou quer que outras pessoas usufruam daquilo. No Espírito Santo, hoje deve ter mais de 1.300 vias de escalada pelo Espírito Santo, né? Na grande maioria dos municípios tem escalada, de norte a sul, sendo que a região norte, noroeste se destaca porque lá se concentra muitas montanhas próximas uma das outras. Então, a escalada é um esporte muito antigo no estado, desde 1947. Culturalmente, a nível Brasil, o estado é conhecido muito por escaladores de outros estados. E em 2017, quando eu lancei um livro, que é o Escalada Capixaba, um livro de 700 páginas, eu cataloguei todas essas escaladas e ele acabou sendo uma grande porta de divulgação do estado. Então, depois de 2017 para 2018, muitos escaladores passaram a conhecer esse potencial do Espírito Santo e começaram a vir. E aí, acho que você puxou o gancho, né, para poder falar sobre a questão dos acidentes referente a esses visitantes, né? É uma coisa que a gente precisa distinguir. Parece que é a mesma coisa, mas é completamente diferente. O esporte de aventura é uma coisa, o turismo de aventura é outra coisa, completamente diferente. O esporte de aventura é a pessoa, na sua prática amadora, ela ir praticar o voo livre dela. Lógico que dentro do voo livre tem normas, tem federação. Dentro da escalada é um pouco diferente. A pessoa, para poder praticar livremente como hobby, como esporte, ela não precisa ter um credenciamento, não precisa ter uma certificação, né? Ela, como esportista, amador ou até mesmo profissional. Mas a partir do momento que a gente fala de turismo de aventura, aí começa uma relação comercial, né? E aí a gente está falando que é a pauta aqui, né? Falar de turismo de aventura. Aí tem as responsabilidades que a gente está falando. Mas, assim, historicamente, o estado, muitas pessoas visitam o estado para essas práticas e o nosso nível, assim, de incidente e acidente é muito mínimo, muito mínimo. No voo livre também, pô. No voo livre também. Então, assim, hoje, como eu digo, no nosso estado, os nossos pilotos se machucam bem pouco, assim, os nossos relatos, assim, de incidente é pouco, de acidente menos ainda, né? Como o deputado e coronel falou aqui sobre a questão de suporte ali, de resgate, né? A Polícia Militar tem nos ajudado muito com a Nota E, né? Com o helicóptero. Então, toda vez que eles foram acionados, sempre atendeu. Todo o campeonato capixaba faz parte da norma ter o corpo de bombeiro, né? E já com pessoas especialistas de resgate em altura. Então, o Corpo de Bombeiro também sempre presente, que é uma lei também da Assembleia Legislativa, de que quando for solicitado pela Federação Capixaba não tem custo algum, né, para os organizadores. Então a gente sempre está lá. Mas a gente não tem tido problema com acidentes do nosso estado, né?
E quando os acidentes que tem tido no voo livre, como eu tinha dito antes, nos bastidores, tem acontecido muito com o wing switch, que não é da nossa prática, né? Assim, é voo livre também, mas não faz parte da nossa federação, nem da nossa confederação mesmo. A nossa confederação é de voo livre, parapente e asa delta. Não é também de wing switch, de balão, a gente não entra nessa seara porque nós não temos conhecimentos e nem normas para isso, né? As nossas normas são dedicadas já ao longo de todos esses anos, desde o final da década de 70 até hoje, para a prática de asa delta e parapente. Encerrando, né, foi um debate bem técnico, acho que ficou bem esclarecido para quem está em casa, né, o que deve fazer na hora de procurar uma opção de turismo de aventura ou até mesmo praticar o esporte de aventura. Aí eu queria encerrar com o Coronel Wellington. Você comentou também nos bastidores sobre a importância do turismo após a reforma tributária, né? E aí, diante do debate que a gente acompanhou aqui, tantos pontos que foram citados, né, turísticos, Pico da Bandeira, né, as rochas no norte e no noroeste do estado. Qual que é a importância da gente continuar fomentando esse turismo que é um turismo que está chamando a atenção nesse momento, que é o turismo de aventura, que vem crescendo ultimamente no estado? Sim, é a importância de nós estabelecermos uma política pública, desenvolvermos a várias mãos essa política pública, na qual o turismo ele subsiste sobre 3 pilares fundamentais: o poder público fazendo a parte dele, os empreendedores ou empresários fazendo a parte dele e a própria população ou usuário também fazendo a parte dele, observando as regras de segurança, né? Voltando ao que você falou sobre a questão lá da Indonésia, nós tivemos ali uma sequência de erros. Primeiro, que o poder público não se fazia presente, o guia ele também não era uma pessoa competente, devidamente instruído com o equipamento necessário, faltou sinalização naquela rota onde a menina passou, e também após a queda dela, não tinha equipamento suficiente, corda na extensão necessária para fazer o resgate de onde ela caiu. E numa sequência ainda maior, não tinha um equipamento para fazer o resgate, não só a avaliação de risco, mas o resgate dela onde ela parou. Um helicóptero, como ele bem falou aqui, de diversos casos aqui no Espírito Santo, em que houve algum tipo de necessidade de intervenção do Notaer lá no Pico da Bandeira, por exemplo, que é a região onde que eu moro. Eu já fui 6 vezes lá no Pico da Bandeira. Nós sabemos muito bem que o tempo de resposta é um fator preponderante para minimizar os impactos, tanto do ferimento ou também do socorro, para nós mantermos um bem maior, que é a vida da pessoa ou do praticante, ou do turismo, ou de alguma atividade que seja uma atividade radical. E no Espírito Santo, como nós temos certeza de que as federações estão organizadas, é importante que nós observássemos sempre a Lei Geral do Turismo e as legislações que existem com relação, primeiro, todos os equipamentos estar de acordo com a ABNT, que é a Associação Brasileira de Normas Técnicas, passando pelo Inmetro, realmente todos os equipamentos que têm necessidade de terem essa avaliação. E, por fim, também nós temos a legislação referente à Lei 10.053 de 2023, que faz essa regulamentação com relação à capacitação dos guias, dos agentes envolvidos na orientação do turista e também da responsabilidade que nós temos, não só de desenvolver a atividade comercial, mas também de nós estarmos alinhados com o meio ambiente de uma forma equilibrada. Sustentabilidade. Então, esse contexto do poder público, do empreendedor ou empresário, do próprio cidadão ou desportista ou turista, que vem ao estado do Espírito Santo, ou até mesmo do próprio estado do Espírito Santo, porque nós temos aqui, dentro do próprio estado, a grande maioria das pessoas que praticam determinadas, não só atividades de rapel, de montanhismo, ou de voo livre, ou também até mesmo de mergulho aquático. Nós temos aqui Guarapari, que está liderando, é um expoente nesse item. Nós temos aqui que praticar, incentivar cada vez mais, mas cobrar de todas as pessoas, de todos os agentes de viagem, de todos os guias turísticos, que estejam adequados às regulamentações descritas e exigidas pelas federações, porque eles que são, não é uma legislação que existe colocando regras, são eles da federação que sabem o dia a dia, sabem as regras que devem ser impostas, cobradas para cada um deles na medida de sua responsabilidade, porque a responsabilidade ela é solidária,
uma hora é do agente de turismo, outra hora é do guia, outra hora é do próprio turista, e assim, as condições adversas acontecem, nós não gostaríamos que acontecesse, como aconteceu lá na Indonésia, e quando aconteceu, nós tivemos uma grande decepção por conta até da diplomacia brasileira, de ter dificuldade da gente trazer, de resgatar a nossa querida amiga e irmã patriota de lá da Indonésia e depois também transtorno de trazer aqui para o Brasil, sem contar também no apoio psicológico futuro do que aconteceu junto à família. O S Brasil está terminando, mas antes vamos ouvir os nossos patrocinadores. Aqui, pela primeira vez, foi aberto o caminho para dar voz àqueles que não tinham. Neste lugar, os capixabas descobriram que quando todos podem falar, o que se ouve é a voz da cidadania. Pensando sempre à frente e olhando para frente também. Cada marco da história, dos direitos e das conquistas do Espírito Santo Nasceu aqui, na Assembleia Legislativa. são 190 anos de desafios e conquistas, construindo junto com os capixabas os avanços da educação, do desenvolvimento econômico e social do nosso estado. Abrindo as portas para todos, representando a sociedade com diversidade, transparência e modernidade. E o que esperar do futuro? Juntos, vamos continuar fazendo história. Assembleia Legislativa do Espírito Santo. O Espírito Santo é uma terra de oportunidades, um dos estados mais competitivos para a abertura de negócios e a atração de investimentos. E o Bandes é o parceiro estratégico para empresas que atuam no mercado capixaba. Somos um agente transformador da realidade local, com soluções para dar competitividade aos setores produtivos. Apoiamos os ecossistemas de inovação, a implantação de tecnologia e de infraestrutura. Financiamos a modernização industrial, o setor turístico e as empresas de comércio e de serviços. Também trabalhamos na estruturação de parcerias público-privadas e com programas de fomento. Sempre alinhados às causas de sustentabilidade, buscando preservar os recursos naturais. Bandes, investindo na transformação sustentável do Espírito Santo. A indústria capixaba está evoluindo e o Senai está mais uma vez à frente dessa transformação. Apresentamos o Senai Porto, a primeira unidade profissionalizante dentro de uma área portuária no Espírito Santo. Com uma localização estratégica, o Senai Porto chega para impulsionar a economia e a qualificação profissional, oferecendo cursos em logística, gestão portuária, tecnologia da informação, economia do mar e economia criativa. Com mais de 4.000 metros quadrados e a capacidade para 1.800 alunos, essa unidade trará inovação e tecnologia para a qualificação da mão de obra capixaba. Senai, a indústria do amanhã depende das iniciativas que tomamos hoje. Investir nas pessoas para que elas invistam em seus sonhos. Isso é crescer junto. Há 22 anos, o Microcrédito Banestes incentiva microempreendedores com apoio e recursos para os seus negócios por meio do programa Nosso Crédito do Governo do Espírito Santo. Já foram mais de R$1 bilhão em créditos com as melhores condições e facilidades, dando oportunidade para empreendedores informais e sem comprovação de renda. Microcrédito Banestes. Crescemos juntos. Quando a vocação de um lugar encontra a força certa para impulsioná-la, o cenário pode mudar muito rápido. O propósito do Sebrae é transformar territórios impulsionando vocações, apoiando os pequenos negócios, fortalecendo o turismo local. Pessoas transformam negócios, negócios transformam realidades. Sebrae. O S Brasil Debate contou com a presença do deputado Coronel Wellington. Muito obrigada por ter aceitado participar. Obrigado, Amanda. Obrigado, S Brasil, a todos os telespectadores que nos ouvem e nos veem através da rede social. E parabéns para todos vocês que estiveram aqui prestando relevantes serviços e informações necessárias à comunidade capixaba, em especial do turismo de aventura.
Eucleber, Janes, também muito obrigado por ter vindo. Eu também agradeço pelo convite, né, por ter lembrado da Federação Capixaba de Voo Livre para estar aqui nesse debate, que é muito importante, né, e eu quero agradecer a cada um que aqui está também. Oswaldo Baldin, também muito obrigado por ter aceitado participar do debate. Obrigado pelo convite. A Associação Capixaba de Escalada agradece o convite. Foi um prazer estar debatendo esse tema tão importante aqui e espero que o turismo de aventura seja cada vez mais conhecido, divulgado e usufruído aqui no Espírito Santo. Muito obrigada a presença de todos e para você que nos acompanha, quer saber mais sobre essa e outras informações, acesse asbrasil.com.br, acesse também nossas redes sociais e até a próxima.